Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui na nossa sala de gravações para levar até os irmãos um trecho da Palavra de Deus para a nossa meditação, para que a gente possa manter o nosso contato com os irmãos através das redes sociais, mas também que nós possamos manter o nosso contato com Deus, com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos saber as respostas que podemos dar em situações das quais nós estamos passando, que situações nós podemos auxiliar outras pessoas que estão vivendo esse momento de dificuldade. Então nós queremos compartilhar na Palavra de Deus uma pergunta muito simples. Parece até muitas vezes singela, principalmente para o povo de Deus, mas que dependendo das circunstâncias da vida, muitas pessoas, ainda que vivendo dentro de uma igreja, ainda que vivendo a comunhão com outros irmãos, têm dificuldade de responder. Para responder essa pergunta, nós vamos compartilhar no livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, a seguinte pergunta: quem é Jesus para um cristão? Para os não cristãos, nós deduzimos o que seja Jesus para os não cristãos, mas para nós cristãos, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Então, logicamente, tem muitas respostas, nós queremos fixar em algumas delas que estão colocadas por Paulo aqui na carta aos Filipenses. Então eu quero só ler o versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, onde Paulo fala: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então é um versículo muito conhecido, mas um versículo que não se é vivido com facilidade. Necessita-se de muita entrega, de muita abnegação, de muita humildade para se viver um versículo como esse, ao dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós queremos compartilhar algumas coisas que Paulo coloca nessa carta aos Filipenses, uma igreja a qual ele de fato amava muito, né? Ele já diz ali no começo, no versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Então Paulo tinha essa ligação íntima com esta igreja. E ao escrever para essa igreja, ele então coloca o que é a pessoa de Jesus para ele e o que deve ser a pessoa de Jesus para nós. Então a primeira coisa que Paulo coloca aí é que Cristo é a nossa vida. Não temos como viver uma vida plena, uma vida realizada, se Cristo não for o nosso principal objetivo. E se nós vamos ler a carta de Filipenses, Paulo fala do passado, fala do presente, fala do futuro, pesando as alternativas de viver ou de morrer. Então, na vida ou na morte, Cristo era tudo para Paulo. E no momento em que nós estamos vivendo, onde dá-se a impressão de que vidas estão se findando com muito mais facilidade ou com muito mais informação, nós, como cristãos, precisamos ter em mente essa resposta do que Cristo é para nós. Cristo é a nossa vida. Viver aqui nesse mundo não é isento de tribulações, de lutas, de dificuldades, nós perfeitamente sabemos disso. Mas quando Cristo está em nós e nós estamos preocupados se vamos morrer hoje ou amanhã ou daqui 10, 15, 20 anos, mas o fato de que quando a morte chegar para nós, nós estamos com Cristo, é como nós devemos viver. Paulo também diz, no capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8, que Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o exemplo supremo. Se nós olharmos lá, ele vai estar dizendo assim, ó, tendo em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, irmãos, que Paulo está apelando para os irmãos de Filipenses para a união. Se nós vamos ler atentamente a carta, nós vamos ver que a divisão na igreja não era só uma possibilidade. A divisão na igreja estava acontecendo. No capítulo 4, no versículo 2, está escrito assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Estava havendo um tipo de divisão, um tipo de atrito dentro da igreja. Então, Paulo apela para essa questão da união. Porque às vezes quando nós pensamos sobre algum tipo de divisão é uma coisa, mas quando ela está de fato já acontecendo, é outra totalmente. Então Paulo incentiva todos a deixarem de lado o orgulho e viverem, trabalharem, pensarem como se fosse um. Essa é a forma mais correta da vida cristã. É fácil? Não é fácil. Sempre será difícil, sempre será uma batalha muito grande, sempre será um desafio viver em união. Mas para que as coisas deem certo, nós precisamos nos esforçar ao máximo para viver em união. Somente vivendo em união é que nós vamos estar à altura do que significa a vida e o exemplo de Jesus. Só dessa forma. O padrão de humildade, o padrão de vida que Jesus levava é um padrão extremamente elevado. E para que nós possamos ser dignos, chegar à altura desse exemplo, nós precisamos viver a unidade. Precisamos estar juntos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um desafio muito grande. Jesus, ele viveu a sua vida em função de suportar as pessoas, de estar junto com aqueles que geralmente eram discriminados, de estar com pessoas em que a sociedade não dava a mínima. Então, isso que nós devemos ter como resposta para essa pergunta: quem é Jesus para um cristão? Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso exemplo. Terceiro, Cristo é o nosso alvo. Quando nós olhamos para a palavra lá que está em capítulo 3, versículo 12 até o 14, onde Paulo fala que prossegue para o alvo, é ir em frente, sem, como um atleta faz, como um cavaleiro faz, sem olhar para trás. Sem estar preocupado com o que aconteceu. O que aconteceu ontem faz parte do passado. Nós precisamos olhar para frente e ter Cristo como o nosso alvo. Paulo queria que os filipenses se orgulhassem de ser cidadão dos céus e não apenas de ser uma colônia romana. Você tem orgulho de ser considerado uma pessoa cidadã do céu? Nós vemos muitas pessoas brigando pelos seus países, brigando pelos seus estados, suas cidades, seus municípios, seus bairros, tendo orgulho do lugar onde mora, lutando para melhorar o lugar onde mora, lutando para que as pessoas que estão à sua volta, onde convive, tenham dias melhores. Mas parece que ao escrever para Filipenses, Paulo percebia de que eles estavam mais orgulhosos de ser uma colônia de Roma do que ser considerado cidadão dos céus. Então, não fique preocupado com o que aconteceu ontem. Preocupe-se com o presente, deixe o futuro que Deus vai garantir para nós, se a nossa confiança nele for suficiente para isso. Quarto, Cristo é a nossa força. Filipenses 4,13, Paulo diz que tudo pode naquele que o fortalece. Irmãos, se nós formos ler as cartas de Paulo, onde consta parte da sua história,
Nós vamos ver que más experiências que deixariam outras pessoas extremamente amargas deixavam Paulo transbordante de alegria. Quantas pessoas, por muito menos ou por coisas tão pequenas, se tornam pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas murmuradoras, resmungonas, pessoas que ao olhar para a sua vida só conseguem encontrar coisas negativas, coisas que ao invés de levantá-lo, de ir para cima, vai empurrando cada vez mais para baixo. Como é que Paulo conseguia ter esse tipo de sentimento? Paulo sabia como e onde descarregar as suas ansiedades e encher a sua mente de coisas boas e positivas. Ele também aprendeu o segredo do contentamento, de como viver contente em toda e qualquer circunstância. Com a força que vinha de Cristo, Paulo podia enfrentar qualquer situação e nós também podemos. Está à nossa frente, está ao nosso alcance, está através das nossas decisões, das nossas atitudes, também enfrentar qualquer tipo de circunstância. Não deixar que a situação atual, ou a situação do passado, ou aquela que nós pensamos para o futuro, destrua a nossa vida. Sabe que nós estamos vivendo um terrível choque de expectativa e realidade. O momento que nós passamos agora é um choque terrível de expectativa e de realidade. Por que eu digo isso? Vamos pensar, por exemplo, na expectativa do seu trabalho, vamos supor. Vamos usar o trabalho e outras situações aqui como exemplo. Talvez a sua expectativa com o seu trabalho era de receber uma promoção, era de receber um aumento, era de ter condições de trabalho melhor, mas o que aconteceu? Na verdade, você talvez perdeu o trabalho. Por outro lado, talvez alguém que estava procurando trabalho com tanta intensidade e já fazia tempo que não encontrava, devido aos mais de 12 milhões de desempregados que tinha no Brasil antes da pandemia, de repente, pelo aumento de alguns momentos e círculos da sociedade, um momento, por exemplo, vamos supor que as pessoas estão indo mais para os supermercados, estão comprando mais, o mercado teve que contratar pessoas, então quem estava desempregado arrumou um emprego. Então, a expectativa e realidade. Vamos pensar sobre os nossos casamentos. Talvez a sua expectativa fosse que agora, que não vou trabalhar, vou ficar o dia inteiro dentro de casa, vai ter mais problema, vai ter mais dificuldade. Talvez a realidade foi outra, talvez era o que você precisava, ficar mais tempo em casa com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, e poder desenvolver algumas atividades juntos, pensa que bacana que é. Por outro lado, pessoas que estavam ansiosas para ficar mais em casa, porque trabalhavam demais, talvez nesse momento estão pensando em divórcio, porque não conseguem ficar juntos no mesmo ambiente. Expectativa e realidade. Vamos pensar a respeito de filhos. Talvez sua expectativa é que o seu filho fosse terminar o ano bem esse ano, com boas notas, dentro da classe de aula, presencial, com os professores ali auxiliando, e a realidade é outra. Você tem que estar pela internet, talvez você não sabe nem direito como é que vai terminar esse ano. Vamos pensar sobre a questão financeira. Talvez você estava passando por dificuldades financeiras porque o dinheiro que você ganhava não dava para suprir as necessidades. Então era uma expectativa ruim, mas talvez mudando a realidade você economizou, porque daí você não precisou mais sair de carro, você não precisou mais pagar ônibus, você está mais preocupado com as coisas de dentro de casa, alimentação, e bem no fim, talvez até acabou sobrando dinheiro. Vamos pensar sobre a igreja. Quais são as expectativas que nós tínhamos de voltar, de não voltar, de estar juntos, de não estar junto, quando volta, quando não volta. Talvez você estava assim, assoberbado com tantas coisas que
e programações na igreja e coisas acontecendo, e você talvez passava mais tempo na igreja do que com a sua família. E a realidade hoje é que você está mais tempo em casa, nem pode ir para a igreja. Por outro lado, talvez você estivesse desanimado com a igreja, triste com algumas circunstâncias, talvez pensando até não ir mais, e agora você está em casa pensando quando que vai voltar os cultos para mim poder estar na igreja. Expectativa e realidade. Irmãos, vamos olhar para Cristo. O melhor exercício, o maior objetivo é olhar para Cristo. Veja capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: antes a si mesmo se esvaziou. O que é se esvaziar? O que é alguém se esvaziar de si mesmo? É abrir mão de tudo que era seu, despojou-se. Ao tornar-se homem, Jesus renunciou a ser Deus voluntariamente, aceitando limitações dessa vida com extrema humildade. Limitações como a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência. Mas veja uma coisa interessante que aconteceu com Jesus ao se despojar de tudo isso que ele tinha. Levou uma vida de obediência humilde, limitado aos recursos que Deus dá aos seres humanos. Veja bem o que quer dizer essa palavra, meu irmão, minha irmã. Veja bem o que nós estamos tentando colocar com isso. Jesus, ao limitar-se a ser um ser humano, ele recebeu de Deus os recursos que Deus dá para mim e dá para você. Que recursos são esses? Um recurso, o poder do Espírito Santo. Jesus recebeu de Deus o poder do Espírito Santo, esse recurso para viver aqui na terra. Eu e você não temos o mesmo recurso? Não temos o poder do Espírito Santo operando em nós? Jesus recebeu de Deus a orientação da sua palavra, nós também não temos a orientação da palavra de Deus da mesma forma. Por que nós não podemos viver no poder do Espírito e da orientação da palavra? Jesus recebeu através de Deus o recurso da oração. Nós também não temos o mesmo recurso, as mesmas coisas para nós. Então, quando nós vivemos em humildade, quando nós deixamos Cristo crescer e nós diminuirmos essas coisas, esses recursos que Deus deu para Jesus e nós temos livre acesso a eles, vão fluir com muito mais naturalidade das nossas vidas. Então, Cristo é a nossa vida, não tem como nós vivermos uma vida plena, como já disse, sem a presença constante de Cristo. Se nós estamos carentes de exemplos no nosso mundo, nós precisamos olhar para o exemplo de Cristo, que a si mesmo se humilhou, se esvaziou, tornou-se obediente até a morte de cruz, extrema humildade. Esse é o maior exemplo, o exemplo supremo que nós temos. Está cansado, desanimado, triste? Está usando até aquelas palavras, eu não aguento mais? Cristo é a nossa força, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós subestimamos a nossa força. Nós subestimamos aquilo que nós temos capacidade para fazer. Deus nos dá isso. Então vamos não só pensar sobre o que Cristo é, ou quem é Jesus para um cristão. Vamos procurar viver o que Ele é para nós. Vamos procurar estar inteirados de como nós podemos viver uma vida, mesmo com limitações, assim como Paulo vivia. Contente em todo e qualquer tipo de circunstância, de situação.
Irmãos, Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será para sempre. Deus não mudou por causa da pandemia. Deus não mudou porque o número de pessoas no mundo infectadas e mortas aumentou. Deus ainda continua sendo o mesmo. Deus ainda está no controle de todas as coisas desse mundo. Nós vivemos todos os dias na vontade permissiva de Deus. Deus permite tudo o que acontece. Então, se por um acaso a questão da expectativa e da realidade da sua vida está tendo algum tipo de dificuldade, pense então o reverso. Pense lá que depois que tudo isso passar, quem sabe você vai ter o seu trabalho melhor, a sua remuneração melhor. Pense também naquele irmão que estava há meses, há anos desempregado e de repente agora, por causa da pandemia, ele conseguiu um trabalho. O que para nós cristãos deveria ser uma alegria. Não ter inveja do que acontece de benefício na vida do outro. Pelo contrário, nos alegrar na mesma proporção daquele que recebeu algo da qual ele tinha muita necessidade. E Deus, irmãos, vai continuar nos dando essa capacidade. A palavra está aqui, o Espírito Santo está sobre nós, a oração está ao nosso alcance e nós precisamos nos utilizar de todas essas coisas. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez nós te damos graças, ó Deus, porque temos a oportunidade e o privilégio de meditar na sua palavra. De ver a Deus que através dela nós podemos receber as forças que nós precisamos para enfrentar todo e qualquer tipo de situação. Obrigado, Senhor, porque os mesmos recursos que o Senhor deu para seu Filho Jesus, o Senhor também dá a nós. O seu Espírito Santo, a orientação da sua palavra, a oração e tantas outras coisas mais que poderíamos citar aqui. Pai, fala nos nossos corações nesses dias, Deus, em que o medo tem tomado conta de muitos corações. A ansiedade, ó Deus, parece mais latente agora do que era há alguns meses atrás. Que nós possamos, Pai, dedicar a nossa vida com o propósito de sempre agradar ao Senhor, de fazer aquilo que alegra o seu coração. E temos a convicção de que a palavra do Senhor nunca voltará vazia. Então, qualquer que seja a pessoa que estiver ouvindo essa mensagem através das redes sociais, seja cristão ou não, que ela reflita e que essa palavra permaneça no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.